Nós fizemos uma enquete e aí eu fiquei com meu coração dividido, né? Porque eu amo falar de profecias, amo falar dos últimos dias, mas eu também amo falar de gestão emocional. Então, ganhou assim por muito pouquinho, tipo assim, 3% ganhou gestão emocional. Mas como eu tenho visto a aflição, tudo que tem acontecido, vocês estão acompanhando nas mídias agora, outro pastor se suicidou ali na Califórnia. Então eu escolhi falar, mesmo que fosse ganhando só por 3%, eu escolhi falar de gestão emocional. Eu acho que é o que o coração de muita gente está apertado. E eu tenho trabalhado com gestão emocional há uns 6 anos. Quando eu fui, depois da teologia, eu escolhi fazer um mestrado em counseling e me apaixonei por esse assunto, mas realmente mergulhei quando eu fui fazer o doutorado e o Dr. Augusto Cury estava apresentando a tese dele, algo que ainda não tinha sido aplicado, o Free Mind, que é gestão emocional, ferramentas que te ajudam a sair de cárceres mentais de uma forma rápida. Não que anule terapia, não vai substituir, vai ajudar, vai acelerar, mas os profissionais estão aí, psicólogos, psiquiatras, tá? E eu gostaria até, inclusive, de falar que eu não tenho nada a ver com coaching, não estou desprezando, eu só estou falando que coaching é uma coisa, gestão emocional é outra. Se você pesquisar, você vai ver que tem uma grande diferença. O coaching, ele mostra onde você está e até onde você poderia chegar e ele te motiva a isso. Já gestão emocional, ela te dá ferramentas para você sair de cárceres, de conflitos, de uma forma eficaz. Então, eu queria começar a falar para vocês algo muito importante. Nós somos uma geração que por exemplo, alguns anos atrás, ninguém se preocupava com aquilo que comia. Eu sou da época, sabe do quê? Que suco, tubaína, olha só. Tem aí uma geração que está me ouvindo que não sabe nem o que é isso. O que é que suco? Bom, que suco deve saber, tubaína não. Tudo, assim, tudo que faz mal para a saúde, corante puro, açúcar puro. Então eu sou da geração em que a alimentação, a gente comia, mas a gente não se importava com a composição dos alimentos, com aquilo que faz mal, com aquilo que não faz mal, era mortadela frita, enfim. Mas hoje existe uma consciência, e a consciência do que é alimentação, como a alimentação é importante. Hoje todo mundo tenta ser fitness, e se não consegue ser fitness, pelo menos tenta não comer aquilo que faz mal, tenta trocar uma coisa ou outra. Então, em termos de alimentação, está todo mundo se preocupando, está todo mundo muito mais informado. Em termos de tecnologia, nem se fala. Hoje uma criança domina coisas que pessoas com 50 anos às vezes não dominam. Então, em termos de tecnologia, de ciência, houve um avanço tremendo. Então, o homem está cada dia melhor em relação à alimentação, em relação à ciência, tecnologia. Então, a gente cuida do físico, a gente cuida da nossa vida para facilitar, para sermos mais rápidos, mais eficientes, mais eficazes, mas espiritualmente também, hoje nós temos muito mais informações do que 20, 30 anos atrás. Eu também sou de uma geração que a gente não conhecia nada de batalha espiritual, nada de quebra de maldição e muito menos de restauração emocional. Então, espiritualmente também houve um grande... Deus ampliou o conhecimento e isso faz parte. Não vou entrar em profecia, senão eu vou para outro lado, né? Eu amo esse assunto também. Mas acontece que sobre as emoções, nós hoje conhecemos que precisamos cuidar das emoções, mas ainda patina um pouco, as igrejas patinam um pouco é falado, e pouca ajuda há para as pessoas. Então, há uma grande ajuda espiritualmente, mas não há uma ajuda eficaz a nível emocional.
E o que nós não, assim, o que aconteceu, a grande evolução nessa área, principalmente essa teoria que hoje já não é mais uma teoria, já é uma prática, já é um programa de grande aplicação, que é Mente Livre, o Free Mind, é um programa que estuda a formação dos nossos pensamentos, porque não se estudou, pouco se estudou a formação dos nossos pensamentos. A gente achava que tudo era emoções, mas acontece que o Senhor, ele já falava isso na Bíblia, ele já falava, olha, ocupe que seja tudo aquilo que é bom, puro e agradável, seja isso que ocupe o teu pensamento. Quando ele falou isso, ele já estava falando, olha, o problema todo está nos pensamentos. Os pensamentos, o que eu posso te dizer é que os pensamentos, eles são como trilhos, e as nossas emoções, elas são como vagões que correm por cima desses trilhos. Então, se você colocar na balança, o que é importante? É uma coisa só? Emoções é algo e a mente e os pensamentos é outra coisa? Sim, pensamentos é uma coisa e emoções é outra coisa. O que eu preciso para que eu tenha controle, para que eu saia dos meus cárceres mentais? É cuidar dos meus pensamentos. Então, vamos falar um pouquinho de pensamentos, da formação dos pensamentos, numa linguagem bem fácil, para ficar bem acessível para todo mundo. E nós temos fenômenos inconscientes que você não sabe que isso está acontecendo, mas isso está acontecendo desde que você estava no útero da sua mãe. Existe um fenômeno chamado fenômeno RAM, que é RAM. Esse fenômeno RAM é o registro automático da memória. Nesse momento que eu estou falando com você, você já está registrando. Você está registrando algo na sua mente. E quando isso é acompanhado de intensidade emocional, é registrado num lugar privilegiado na sua mente. Então, suponhamos que eu agora, nesse momento, te fale algo que te exponha, que te humilhe. Isso vai ser registrado, nunca mais quando você pensar em live, isso vai voltar à sua mente. Quando você pensar, quando você ouvir o meu nome, isso vai te fazer mal, porque isso foi registrado num lugar privilegiado da sua mente de uma forma negativa. Mas existem registros bons, positivos, aquelas coisas que te marcam, que quando você sente o vento batendo no teu rosto, isso te leva à tua infância, quando você estava correndo e estava feliz com seu pai, com a sua mãe, sentia o vento, a brisa do mar tocando o teu rosto. Então você registrou algo forte, emoção boa, e isso ficou num lugar privilegiado. Qualquer estímulo no presente te leva a esse registro, tanto o bom quanto o mal. Só que o problema não são os registros bons, o problema são os registros maus. Nós estamos num momento em que uma geração triste, uma geração angustiada e que não entende o motivo da tristeza. Como pastora, eu escuto muito isso em atendimento. Na verdade, eu sei que eu não tenho motivo para estar do jeito que eu estou, mas eu não sei por que eu estou assim. Então, realmente, o teu consciente, você não sabe por que você está assim. Mas acontece que algo pequeno, às vezes, no presente, te leva, o gatilho dispara e te leva para este registro, um registro que você teve, algo, por exemplo, uma violência sexual, um desrespeito que você teve no presente, te leva à memória de, por exemplo, um abuso sexual, e você fica encarcerado naquele registro, e você não consegue, o teu raciocínio fica bloqueado. Mas eu vou falar agora de uma forma mais ordenada. Eu falei generalizado, mas eu preciso falar mais ordenadamente para você entender melhor. No decorrer, você hoje, se você está aqui me ouvindo, eu acho que a idade mínima, vocês podiam até colocar aí a idade mínima, né? Mas eu acho que a idade mínima aí, suponhamos que a idade mínima neste momento de estar me escutando seja de 17 anos. Não sei se é 18, mas o que eu quero te dizer é que você chegou a uma idade adulta ou
um jovem, você chegou com muitos registros e com muito lixo na sua mente. Você acumulou muita coisa, tanto boa quanto ruim, só que o ruim é o que mais faz mal pra gente, é lógico. Então a gente chama isso de lixo mental. E esse lixo mental, vou dar exemplo de lixo que você pode estar acumulando. Mágoas, e aí entra embutido, claro, ressentimentos, entra também ansiedade, que é um lixo mental. Vamos pensar mais em lixo mental. Você pensar em problemas antecipadamente, antecipar o futuro, sofrer por antecipação. Vamos definir como sofrer por antecipação. Isso é um lixo mental. Acumula todos esses lixos, as ofensas que você recebeu. Você vai acumulando na sua mente e você não faz nada com isso. Você vai colocando embaixo do tapete e você acha que você está conseguindo, eu estou superando, eu não liguei para isso. Mas acontece que mais dia, menos dia, esse lixo mental, ele acumulado, ele vai detonar, você vai tropeçar nele e você pode cair justamente ou numa crise de ansiedade, ou numa depressão, e você não sabe qual é o motivo, mas o motivo é o acúmulo de lixo mental. Mas não adianta só falar que a causa é o lixo mental, se eu não falar com você como se desfazer desse lixo mental. Então, vamos continuar falando um pouquinho de fenômenos que acontecem que são tão automáticos que a gente não sabe o que está acontecendo nessa formação de pensamentos. Então, nós temos, como eu estava te falando, o fenômeno RAM, que agora você já entendeu, tudo, absolutamente tudo é registrado na sua mente. Hoje a nossa mente está saturada. E nós somos uma máquina pensante, nós não conseguimos parar para desacelerar, por isso que a gente sofre também de síndrome de pensamento acelerado, SPA, porque nós recebemos um acúmulo de informações tão grande, fora o acúmulo de registros tristes ou ruins que você tem, aí junta tudo isso, você tem esgotamento cerebral. E aí você começa a ficar com sintomas como esquecimento, estresse, tudo isso ocasionado por essa falta de desaceleramento. Olha aí, me encasguei. Mas será que Jesus já falava sobre isso? Eu não esqueci, estou lá no fenômeno RAM. O que Jesus fez durante 3 anos com os seus discípulos? Eu costumo dizer com as pessoas que, quando eu vou falar de gestão emocional, que Jesus é o mestre dos mestres, ele era o super gestor emocional, não só um grande treinador, um grande formador espiritual, mas ele era um grande gestor emocional. Ele gastou 3 anos na preparação de homens que iriam passar por grande estresse. A igreja primitiva ia passar por perseguição, por calúnia, e eles não podiam permanecer como eles estavam. O limite deles emocional, eles tinham um baixo limiar para contrariedade, para frustração, e isso é o que tem acontecido com muitas pessoas hoje. O baixo limiar para frustração, qualquer problema pequeno que seja, ele tem uma grande dimensão. Então, Jesus, ele pegou 12 e ele disse, vem cá, eu vou treinar vocês. E eu vou agora pegar um treinamento de Jesus, vou mostrar para vocês o que ele fez com um registro. Eu falei que o fenômeno RAM registra tudo. Vamos lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus ele fez questão de que Pedro e todos os discípulos tivessem um registro muito bom na sua memória de algo muito bom. Ele entrou no barco de Pedro, pediu licença, posso usar teu barco, e Pedro tinha vivido uma noite de fracasso, e Jesus entra no barco e fala, olha, eu preciso do teu barco, e Pedro empresta, e todo mundo sabe o que aconteceu em Lucas 5, que é conhecido como o início do ministério dos discípulos, onde eles foram chamados de pescadores de homens. Mas o que aconteceu lá de muito bom?
algo inesperado que o surpreendeu, uma pesca miraculosa. Ali as redes não davam conta da pesca. O que você acha? Que esse registro foi um registro bom ou foi um registro ruim? Registro maravilhoso. Eu garanto que toda vez que Pedro passava no Mar da Galileia, ele lembrava, durante esses 3 anos, ele comentava, lembra daquele dia, as redes rasgando. Enfim, isso ficou num lugar privilegiado da memória deles. Só que Jesus, ele fez isso de propósito. Ele não fez isso só como um chamado, ele não fez isso só como uma lição espiritual. Ele fez isso porque ele precisava desse registro, esse registro positivo que abriu uma janela, porque quando você tem registros bons na sua memória, você abre o que nós chamamos de outro fenômeno que acontece, que são as janelas light, janelas leves, janelas saudáveis. Vamos chamar de janelas saudáveis, que fica mais fácil de você entender. Na sua memória você abre janelas onde arquivos, pensamentos vão se juntando naquela área da sua mente. Então, na mente de Pedro e dos discípulos, eles olhavam para o barco, olhavam para o Mar da Galileia e prevalecia aqueles pensamentos, mesmo que a rede esteja vazia, ela vai encher, registros bons. Então, janelas saudáveis foram abertas na mente dos discípulos. Agora, só que esses discípulos não viveram só isso. Esses discípulos viveram humilhação com o Império Romano, eles tinham muitos registros ruins. Então, na mente desses discípulos, todo e qualquer tipo de provocação, por mínima que fosse, eles perdiam o controle. Por quê? Principalmente Pedro, porque o registro mau, o registro ruim, estava muito forte na mente deles. E aí nós vamos chamar dessas janelas de registros ruins, de janelas que têm um poder de nos destruir, são as janelas killer. Então, na mente dos discípulos tinha janelas saudáveis, janelas doentias, e Jesus, mas o número de janelas doentias era muito maior do que o número de janelas saudáveis. Nesses 3 anos, Jesus precisou impactar a vida deles com registros bons para que eles pudessem ter uma plataforma de janelas saudáveis grande, para que no momento de zona de conflito, qualquer momento de supertensão, eles conseguissem reagir de forma diferente. Então, voltando lá à pesca, esse registro passou, os anos passaram, eles viveram picos no ministério, momentos de erros, de acertos, mas você nunca vê Jesus humilhando, você vê Jesus elogiando, incentivando, ensinando resiliência. E de repente acontece uma calamidade. Pedro nega Jesus, Jesus morre, Pedro não se perdoa pelo fracasso. Você pode imaginar a mente de Pedro. Pedro podia ter entrado naquele momento numa depressão. Pedro podia ter desistir de tudo, como a gente faz. Muitas vezes, quando você predomina as tuas janelas doentias, sabe o que acontece? Num pequeno conflito ou num pequeno fracasso, você não se perdoa, você teve um problema na igreja, você já pensa que você tem que sair dessa igreja para você ir para outra igreja, só que na outra igreja você vai encontrar problemas iguais. Então, ou você vira o homo sapiens, nós somos homo sapiens, vira homo bios, nós viramos pessoas instintivas. Aquilo que nós começamos a reagir sem pensar, porque nós temos predomina na nossa vida as janelas que não são saudáveis. Eu estou lendo aqui pergunta, peraí, eu vou deixar os últimos 10 minutos para perguntas. Eu quero só terminar isso do registro, o que Jesus fez com os discípulos, eu já vou ler as perguntas, tá bom? Então, quando Pedro estava naquele momento, a primeira coisa que Jesus fez foi aceitação. Gente, é muito importante para pessoas que estão em conflito, você elogiar, você simplesmente mostrar que é amado.
aceitação. Aonde que eu vi aceitação em Pedro no momento que ele fracassou? Está escrito que quando Jesus passou por Pedro, ele olhou para Pedro, que eu não imagino um olhar de reprovação, foi um olhar de amor. Olha, eu te amo mesmo assim, você falhou, mas eu te amo mesmo assim. Olha, é muito importante você que é pai, você fazer isso com teu filho. No momento que o teu filho erra, você disciplina, mas você mostra no teu olhar que você ama, que você aceita, que você acredita que ele vai se superar, que resiliência, que você ensina resiliência para o seu filho. Mas o que Jesus, ele deixou um recado, através dos anjos e através de Maria. Ele disse, qual foi o recado que ele fez para os discípulos? Diz para eles que eu vou encontrar com eles na Galileia. Eles estavam aonde quando Jesus morreu? Eles estavam em Jerusalém. E Jesus marcou um encontro aonde? Porque não era mais fácil? Ele já estava em Jerusalém, não era mais fácil eles falarem ali em Jerusalém, Jesus encontrar com eles e falar tudo que tinha que ter falado em Jerusalém? Não. Jesus marcou um encontro com eles na Galileia. Aonde? No mar da Galileia. Pedro vai pescar, o ambiente é o mesmo, queridos, o mesmo de 3 anos antes. Mar da Galileia, barco. Eu já estou em João capítulo 21. Eles não pescam nada a noite toda e de repente Jesus aparece no mesmo ambiente. Jesus, quando Pedro ouviu a voz de Jesus, o que é que aconteceu na mente de Pedro? Pedro lembrou que ele foi amado ali no mar da Galileia. Pedro lembrou que ele não tinha pescado nada, como lá em Lucas 5, mas que algo grande ia acontecer. Mas mais do que isso, para Pedro ali, o peixe era o de menos. Pedro estava pensando, eu fracassei no ministério, ele não vai me querer mais. Não, ele veio aqui, ele me procurou aqui na Galileia, ele marcou encontro aqui na Galileia. Foi aqui que ele me chamou de pescador de homens. Está entendendo? Aquele registro saudável veio inteiro na mente de Pedro, 3 anos depois. E Pedro abriu o coração, ele conseguiu ouvir, ele saiu daquela zona de conflito, porque quando você fica encarcerado numa zona de conflito, o teu raciocínio bloqueia. Você não consegue pensar motivos pelo qual você poderia se alegrar. Teu raciocínio está bloqueado. E ali Jesus desbloqueou o raciocínio de Pedro. E ali o que ele fez? Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes ele reafirmou o amor dele por Pedro. Pedro, eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. Então, é por aí. Como que nós vamos desfazer as zonas de conflito? Nós precisamos de registros, nós precisamos fazer registros positivos, registros bons, perto dessas áreas traumáticas. Eu vou ler um pouquinho das perguntas. Gente, tanto assunto ainda para a gente falar. É claro, olha, as lives vão ser toda semana, sempre às 19 horas, sempre às quintas-feiras. Se o interesse de vocês, porque eu não falei nem 1/3 do que eu tenho que falar, se o interesse de vocês continua sendo gestão emocional, a gente continua a parte 2 de gestão emocional e depois a gente vai para profecias e para os últimos dias. Deixa eu ler aqui a pergunta pastora, conta o seu testemunho pessoal. Se a senhora já teve depressão, os momentos depressivos. Stefane, do Davizinho. É assim, eu tive, não é qualquer tipo de depressão, eu tive uma depressão profunda, isso há 30 anos atrás. Depressão profunda é uma depressão que te deixa completamente anulada. Eu sou uma pessoa superativa, eu não sou uma pessoa chorosa, todo mundo que me conhece sabe, não é qualquer coisa que me faz chorar. Eu sou uma pessoa completamente dinâmica e do dia para a noite, sem motivo algum, aparentemente, eu me vi aniquilada e jogada numa cama. Até mesmo quando eu fiz 5 cirurgias no pé, nunca fiquei na cama. Pulando eu ia para a igreja. Eu não sou o tipo de pessoa que fica na cama, mas a cama me venceu. Eu, de magra que eu sempre fui, eu me tornei esquelética, eu sempre amei o mar, eu não via nenhum sentido na vida. O que aconteceu, qual foi o gatilho? Porque os fenômenos inconscientes, eles são assim,
fenômeno RAM. Então eu tinha muitos registros de rejeição, registros de traumas, e de repente um pequeno gatilho. Sabe qual foi o gatilho? Simples. Eu fiquei grávida, foi um erro médico, na verdade eu não tinha ficado grávida, passei por uma curetagem, e por isso eu entrei nessa depressão. Isso é motivo? Não. Mas o que aconteceu? Foi só um gatilho para me levar para um local de tristezas acumuladas, de frustrações acumuladas, que eu não reciclei, porque nós precisamos aprender a reciclar esse lixo todo que a gente acumula durante a vida. Só que eu fiquei encarcerada, eu não sabia de nada disso que eu estou falando para vocês, e de repente sozinha eu não consegui sair, meu raciocínio ficou bloqueado, eu não via saída, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia comer, eu não conseguia me vestir, de vaidosa que eu sempre fui, passei a viver de pijama. Então, até que Deus levantou uma pessoa para ir até a minha casa, porque minha mãe pediu socorro, porque eu fiquei irreconhecível, e essa psiquiatra foi lá em casa e ela disse: Deus falou que eu preciso tratar de você não como psiquiatra, mas como uma mulher de Deus. Eu vou vir aqui na sua casa, eu vou orar com você, mas eu vou te ensinar a pensar. Você não consegue mais pensar. Sem ela saber, ela já estava falando isso que hoje eu estou falando com você. Tem momentos que você precisa começar a aprender a pensar de novo. Então ela me deu lição de casa. Você tem que começar a colocar no papel aquilo que é comum, mas hoje você não consegue pensar. Escreve no papel: eu tenho um motivo para me alegrar porque eu consigo enxergar. Eu tenho um motivo para me alegrar porque eu moro e eu posso ver a praia e eu amo a praia, eu sempre amei a praia. Então ela começou a colocar coisas simples que eu tinha que fazer esse exercício de escrever e de começar a pensar e começar a declarar. E começar, porque aí as minhas emoções iam me acompanhar. Quando os meus pensamentos mudassem, porque eu supervalorizei uma tristeza. Eu ainda morava do lado de uma creche, eu falava: quem não quer ter filho? Porque era uma creche de crianças abandonadas. Na verdade, um orfanato. Quem não quer ter filho, abandona. E não tem filho, mas eu que quero ter um filho, olha só, eu perdi. Então, eu superdimensionei a perda. E não comecei a pensar: peraí, esse não é o fim, isso é uma vírgula na minha vida, eu sou ainda nova, muita coisa pode acontecer. Se eu posso engravidar, muito bem. Se eu não posso, tem outros recursos, tem adoção, tem outros recursos, enfim, mas eu não consegui, eu bloqueei e eu entrei nesse funil. Então, quando eu comecei, essa pessoa começou a me ajudar, essa médica, uma mulher de Deus, começou a me ensinar a pensar, foi quando eu comecei a sair da depressão. Eu acho que de uma forma bem rápida eu respondi qual o seu conselho para desativar os gatilhos emocionais. Boa pergunta. Aliás, a outra pergunta de depressão também é muito importante, porque hoje muitas pessoas querem saber como sair. Falei rapidamente, vamos falar mais na próxima vez. Sobre gatilho, não dá para desativar gatilho. Gatilho é a vida. Gatilho são estímulos extrapsíquicos ou intrapsíquicos. Explicando melhor, são qualquer tipo de estímulo. Uma palavra de uma pessoa pode ser um estímulo, uma palavra que você interpreta por causa da sua janela traumática, você interpreta como uma ofensa. Às vezes nem toda palavra que você interpreta como ofensa é uma ofensa, é porque você está tão ferido que você interpreta como uma ofensa. Então o gatilho pode ser uma palavra, o gatilho pode ser um pensamento, o gatilho pode ser uma imagem. Você vê na rua uma pessoa, por exemplo, quando eu vejo um bar, é um gatilho, imediatamente eu vou para um registro que é o meu pai bêbado. O registro de humilhação, de vergonha, de dor que eu vou acrescentar um pouquinho mais, de dor que eu tive com o meu pai. Então eu tenho que desativar isso. Eu preciso fora do foco de tensão. O que é o foco de tensão? No momento em que eu estou olhando para o bar e os pensamentos começam a me angustiar e eu começo a trazer a memória. O que a Bíblia falou? Trazer a memória o quê?
o que te traz esperança. E não é trazer à memória as imagens do meu pai bêbado e eu, como criança, tirando meu pai. Eu não tenho como apagar, mas isso já passou. Hoje eu superei. Hoje eu vivo outra coisa. E o meu pai também superou. Meu pai, ele parou de beber. Então eu não tenho mais que ficar com essa imagem predominando na minha mente. Mas eu preciso dar para vocês ferramentas. E são ferramentas como DCD. O DCD é duvidar, criticar e determinar. Duvidar, será que isso tem tanta força hoje na minha vida? Será que eu já não superei? E criticando isso e determinando, não, eu não vou ficar, hoje eu vou passar em frente ao bar e eu vou olhar de uma forma diferente. Eu já passei por isso e eu supero isso. Hoje o bar não é o que vai me trazer angústia, tristeza. Vou até orar por todo mundo que está aí para que se converta, para que seja liberto como meu pai foi liberto. Então nós precisamos tirar a força da dor do passado, não alimentar e não se retroalimentar. Para que lembranças não venham mais remeter a situações já vividas. Então a pergunta é a que eu já respondi. Tem mais aqui. Seria possível substituir janela killer por janela light? Foi a Faio Físio Carioca que me perguntou. Não é uma substituição. Eu tenho como, por exemplo, se aquilo, eu estou dando um exemplo bobo, tá, do bar, mas se toda vez que eu passar no bar, eu fizer um registro positivo, no sentido de que, poxa, o meu pai superou, e mesmo que meu pai não tivesse superado, eu superei. Faz de conta, mas você está falando uma história de que o teu pai superou, mas o meu pai não superou. Então, mesmo que a coisa não tenha sido superada, mas você superou, você está aí, você é forte, você é valente, você chegou a algum lugar. Então, cada vez que você chega numa janela traumática e você fizer um pensamento, você conversar com os teus fantasmas emocionais e você tirar a força desses seus fantasmas, você vai estar abrindo um leque maior de registros positivos do lado dessas janelas traumáticas. E cada dia elas vão perder menos força. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem medo de avião. O gatilho você viu o aeroporto, você já começa a suar frio. E então você pensou, você não vou para Israel porque eu tenho medo de avião. Olha só. Aí você já começa a pensar, quando você pensa, teu coração você já começa a acelerar. Como é que eu vou desativar essa janela e esse pânico de avião que eu tenho? Eu vou começar a pensar fora do foco de tensão. Eu vou começar a pensar, peraí, deixa eu pensar. Qual é o meio de transporte hoje? Você não vai ajudar se você ficar vendo algum tipo de programa falando de acidentes aéreos, certo? Isso não vai te ajudar a nada. Mas vai te ajudar você pegando índices de que o meio de transporte mais seguro é o avião. Você vai começar a fazer pequenos exercícios. Aí você vai um dia no aeroporto, sem descompromissadamente, só para tomar um café. Eu sou da época que era chique tomar café no aeroporto, sabe? Lá em Congonhas. Então, aí você vai tomar café e você vai começar a ver decolagem, pouso, e você vai ver que nada aconteceu o dia todo. Pelo amor de Deus, não acontece nenhum acidente, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Então, quando você começa a fazer registros do lado dessa janela traumática, que é pânico, medo, aí você vai fazer um exercício. Eu vou fazer uma ponte aérea. É mais uma viagem curtinha. Você pode estar até suando a primeira vez, mas você vai superar. E quando você superar esse seu medo, acabou. Você está vendo? É como a gente anula uma janela traumática. É o medo de falar em público. Assim é com todas as coisas. O meu medo de falar em público, mais de um, para mim era multidão. E como aconteceu? Justamente isso. Você começa a fazer registros do lado da tua janela, a tua janela killer, e de repente aquilo não te domina mais, o medo não te domina mais, a depressão não te domina mais, o cárcere mental não te domina mais. E eu queria saber, após o quadro depressivo, a senhora passou por alguma situação que fez com que os sentimentos depressivos tentassem retornar? Excelente pergunta, Luciana de Houston. Puxa, de Houston, legal, Luciana. Então, Luciana, sempre.
é um inimigo, é um fantasma. Quem teve uma depressão do nível que eu tive, é um fantasma que te acompanha sempre. Então, várias vezes, ontem mesmo na pregação eu falei, eu sempre fico que nem o ex-alcoólatra. Ele não se diz curado, ele se diz um ex-alcoólatra, porque ele sabe que a primeira gota pode levá-lo. Toda situação de frustração tem uma força para me levar à depressão. Mas hoje eu aprendi a não deixar que eu possa até chegar ali, pertinho da minha zona de perigo, mas eu já aprendi a sentir os sinais de perigo. E aí eu começo a reagir. Como que eu reajo? Eu tenho uma frase para mim que é a minha máquina de ouro. Eu falo o seguinte: todo mundo tem direito de ficar 3 dias triste. Eu não tenho direito de ficar 3 horas. Eu não tenho esse direito. Eu tento me distrair. Eu começo a ocupar a minha mente com aquilo que me traz esperança. Se, por exemplo, eu fico aborrecida ou se eu fico magoada com alguma coisa, porque quando você é público, as pessoas às vezes são um pouco cruéis, tanto em Instagram como Facebook, nas mídias sociais. Então eu me defendo da seguinte forma: então eu vou deixar de seguir, porque assim eu não vejo, eu não leio. Isso é você se defender, isso é você aprender a saída. Agora, se você fica ali alimentando, sofrendo, lendo, falando sobre o assunto, você fatidicamente você vai voltar à depressão ou à crise de ansiedade, ou seja, aquilo que hoje é o teu cárcere mental. Tem mais uma pergunta? Hoje eu não tô parando, né? É que eu não gosto de fazer vídeo, hein? Luciana, não entendi a letra. Sair da síndrome de pânico, não sofro, de síndrome de pânico desde os 11 anos. Obrigado por essa live. Por favor, fale mais. Nós temos muito o que falar sobre síndrome de pânico, síndrome de pensamento acelerado, PIB, que é outra síndrome, que é o padrão de beleza, que é o inatingível. Hoje é o que tem acabado com os nossos adolescentes, principalmente as meninas. Esse padrão de beleza inatingível leva a bulimia, leva a tantas outras, a crises de ansiedade. Então, nós vamos falar de muitos assuntos. Sabe o que eu quero? Gostaria que vocês deixassem suas sugestões, deixem aí, como aqui a Luciana deixou, fale mais sobre síndrome de pânico, fale mais. Eu nem falei, como eu te disse, eu não falei 1/3, ainda não falei de gestão, não te dei ainda as ferramentas, dei pouquinhas ferramentas, não falei ainda sobre workshop online. Vamos fazer um workshop online. E ainda não falei sobre o circuito fechado da memória, o que é o circuito fechado da memória, o que é estar sequestrado. Tudo isso nós vamos continuar falando, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. E nós, pais, presta atenção, se você conhecer essas ferramentas, você vai ajudar os seus filhos e pastores que estiverem assistindo, você vai ajudar os seus jovens a saírem dessas síndromes que hoje são, eu digo que, eu ouso dizer que é uma epidemia de doenças emocionais, de doenças psíquicas na nossa geração. Falei demais e ficou faltando muita coisa. Se você quer falar mais alguma coisa, deixa aí a tua mensagem, eu vou ler todas as suas sugestões, vou anotar tudo aquilo que vocês querem que eu fale mais. Continuem conosco, quinta-feira que vem, 19 horas, no mesmo canal, no mesmo lugar, no mesmo horário. Eu queria que neste momento você pudesse colocar o seu problema. Eu sei que foi rápido, aí nesse momento você está precisando, na verdade, de um abraço, de um carinho, de um chamego, né? Eu não estou aí do teu lado, mas tem alguém que está aí do teu lado. As pessoas que pediram para eu dar o testemunho pessoal conhecem a minha vida. Eu tenho uma história de vida de bombardeio emocional. Então eu sei do que eu estou falando. Se eu escolhi essa área é porque eu sei do que eu estou falando. Então eu sei como
há pessoas que acham que ninguém ama, que ninguém tem tempo para ouvir, mas essa live está sendo feita, sabe? Eu não gosto de fazer vídeo, essa não é a minha praia, eu estou fazendo, sabe por quê? Porque Deus está mandando e eu obedeço a Deus. Então, eu quero que você nesse momento coloque a mão no teu coração, eu quero orar com você. Eu sei que aquilo que eu não consegui falar pelo nosso pouco tempo, o Espírito Santo vai continuar falando com você. Eu não quero usar aqui jargão, porque a hora que passa, lê mais a Bíblia que passa. Eu ouvi muito desses jargões. Eu estou aqui para te dizer que eu sei que você ora, eu sei que você lê a Bíblia, e eu sei que outros não estão conseguindo orar e não estão conseguindo ler a Bíblia. Não se recrimine. Eu estou aqui para dizer que eu te entendo e que o Espírito Santo está do teu lado, ele te entende e você vai ser fortalecido nesse momento em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir neste momento que o mesmo óleo de cura que foi derramado sobre a minha cabeça, seja derramado agora sobre todos aqueles que sofrem com depressão, com crises de ansiedade, com, Senhor, síndrome de pensamento acelerado, com aqueles que sofrem com síndrome de pânico, que não conseguem gerenciar os seus pensamentos perturbadores, aqueles que estão pensando com pensamentos suicidas. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, declarar que o Espírito Santo de Deus agora entra na sua mente, retirando esses pensamentos e substituindo agora por pensamentos de paz, de alegria, que você possa sentir o amor, a aceitação do Senhor, que você sinta o carinho do Senhor no teu coração, o mesmo Deus que correu atrás de Pedro e marcou um encontro no Mar da Galileia. Eu digo que é o Deus que marcou um encontro hoje aqui nessa live com você para dizer que te ama e que vai te curar em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo para vocês.